Que Deus abençoe a tua casa todos os dias, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Hoje nós estamos começando. Serão 3 episódios da nossa série de mensagens. De repente, crente. Eu não sei quantos de vocês, essa série foi tirada dentro de uma ideia que eu vou mostrar para vocês. Quantos de vocês assistiram aquele filme De Repente 30? Vocês lembram? Era uma menininha que ela dorme e ela acorda. Só que quando ela acorda, ela tem 30 anos. Ela está num corpo de uma mulher de 30 anos. Só que ela era uma criança. Imagina agora uma criança acordando e olhando para um corpo, e esse corpo de uma mulher de 30 anos. Ela vai para a escola. O filme é muito legal. Ela vai de chuquinha, igual uma criança, veste igual criança. O filme é muito legal. Eu estava passando no YouTube um dia e eu vi um filme que se chama, muito bacana também, De Repente Crente. Vale a pena você assistir no YouTube. E aí nós tivemos a ideia de fazer uma série. A pessoa vem do mundo. Ela vem com toda a mentalidade, toda a história sua é vivida no mundo. E um dia ela vem à igreja. Ela ouve uma palavra e de uma hora para outra ela levanta a mão e aceita Jesus. De repente, crente. Toda a sua cabeça, mentalidade é de alguém do mundo, mas o corpo é de crente. As pessoas vão olhar e elas olham para este corpo querendo atitudes de crente. Só que ela aceita Jesus com essa mente, e ela não sabe muito bem se comportar ainda, porque a mente é do mundo, mas o corpo é de crente. E você não pode fazer isso, e você não pode fazer aquilo outro, você não pode fazer aquilo outro, você não pode falar isso, misericórdia. Já viu quando a pessoa aceita Jesus, logo um tempo depois, ela fala, Nossa Senhora. Já viu, você lembra? Aí ela, meu Deus do céu, corrige. De repente crente. E eu quero mostrar, e a gente quer mostrar para todos vocês, que a vida é isso mesmo. Ela é um processo. Que a gente aceitou Jesus, mas que a gente não é perfeito. E que essa santificação e perfeição, ela é ao longo da nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, sobre a renovação da nossa mente. Pois é a nossa mente que dirige o nosso corpo, para que essa mente seja crente como esse corpo um dia levantou a mão e disse que era. Vamos navegar durante essa série de mensagens, durante 3 episódios. O primeiro episódio, hoje, de repente, crente. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 1 em diante. Atos capítulo 9, versículo 1 em diante diz assim: é uma história do apóstolo Paulo, que antes de se converter, se chamava Saulo. Olha a conversão dele. Saulo, respirando ainda ameaças
e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho. Olhe para mim, olha só, Saulo, ele era um perseguidor. Olha só o que o versículo diz: ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, porque os crentes não eram chamados de cristãos, não, eles eram chamados o povo do caminho. Ainda não se existia a nomenclatura cristão, crente, era povo do caminho. Por quê? Porque um dia Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for. A fim de achasse alguns que eram do caminho, assim como homens como mulheres, e levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, ele ficou cego. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, um profeta. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, levanta-te e vai a uma rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe a mão para que fosse curado da sua vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto homem mau, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração. Foi de repente. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, as nossas vidas. De repente, crente, de repente estamos aqui para te ouvir, para abrir o nosso coração e a tua palavra adentrar o nosso coração. Que o Senhor esteja acima de nós, que o Senhor esteja entre nós e adentre o nosso coração. É o que nós cremos, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: podemos assentar, que Deus te abençoe. A você que está nos vendo aí pelo YouTube, pelas redes sociais, que o Senhor venha abençoar a sua vida. É uma alegria muito grande tê-los aqui conosco.
Que eu espero que esse dia dos Pais tenha sido uma bênção aí na sua casa, na sua família. E tá bom? Então esteja à vontade conosco, que o Senhor te abençoe, que essa palavra chegue aos seus corações em nome de Jesus. E esperamos vocês aqui no próximo domingo. De repente, crente. Existem coisas na nossa vida que elas têm que ser programadas. Existem coisas que nós temos que programar, projetar nas nossas vidas. Só que existem outras coisas que só vão acontecer de uma maneira assim, de repente. Você não programou, aconteceu. Chegou. Não foi nada programado, foi de repente. Sabe que menino, aquela menina que chega de repente? Sabe aquele momento que você fala, a esposa fala assim, estou grávida. Você fala, de repente chegou. Então existem coisas que são assim, não são programadas, elas acontecem de repente. E não dá para você programar, nossa, ano que vem eu vou aceitar a Jesus, ano que vem vou ser um crente fiel a Deus, ano que vem eu vou participar, olha, ano que vem. Mas se ano que vem você não estiver aqui? Porque tem coisas que elas não são programadas, porque salvação não é uma coisa que você programa. Não, eu quero um dia parar de fumar, de beber, porque eu quero ir para a igreja já todo certinho. Não, mas quem falou que você tem que vir perfeito? Quem falou que você deixando de fumar e beber, você se tornou perfeito? Quem disse que se você largar isso ou aquilo outro, você se torna perfeito? Não é isso. Existem coisas que elas acontecem mesmo de repente. Por isso que a palavra de Deus vai dizer assim, que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela acontece não de uma maneira programada, uma direção, não, é de repente. É de repente que você levanta as suas mãos e você diz, olha, a partir de hoje eu sou crente, eu me converti. De repente. Saulo, esse texto que nós lemos, que futuramente se chamaria Paulo, esse homem que iria se tornar o 13º apóstolo do Senhor. Sua história começa com a perseguição da igreja. A história deste homem, ela começa com ele matando os cristãos, com ele matando aqueles que eram do caminho, do verdadeiro caminho, perseguindo os cristãos. Esse Saulo, que futuramente seria um apóstolo, ele era judeu, fariseu e muito radical. E usou todo o seu radicalismo e colocou na sua religião, o judaísmo, e começou a perseguir os outros. Esse era a sua forma de exercer a sua própria religião. E ele usou do Estado. Ele chegou aos sumos sacerdotes e disse, olha, me dê uma carta para que eu vá a Damasco perseguir os cristãos. Me dê uma autorização, me dê uma lei. Igreja, entenda, toda perseguição desde sempre, toda perseguição da igreja, ela passou pelo Estado, por leis. Toda. Vocês estão vendo agora na Nicarágua, toda perseguição aos cristãos, matando cristãos. Estado, debaixo de leis, desde sempre. Tomem cuidado em quem vocês votam. Nós tivemos aí agora, está prestes a aprovar. Estamos numa luta terrível em Brasília. Os cristãos que lá nós colocamos. A autorização do aborto e a liberação das drogas. Quem votou nesse governo, talvez era isso que você queria. Está acontecendo. Estamos lutando. E
você não sabe a luta que é. Porque esse governo não somente agora ele governa, mas ele também vai colocar agora mais 3 ministros no STF, de onde está saindo essa liberação. Os outros 2 mandatos vão ser mais 5 ministros. Hoje não se governa só com o executivo, com o judiciário. E nós estamos vendo isso. Mas voltando ao texto. Esse Paulo, que se chamava Saulo, sua fama o precedia. Um homem que Ananias, quando vai reclamar com o Senhor, vai dizer: Senhor, que esse homem tem feito muitos males, esse homem é um homem muito mau, esse homem açoita, ele humilha, ele mata, ele zomba dos cristãos, dos teus servos, da tua igreja, do teu povo. Ei, Senhor, esse homem é maligno, ele é um homem mau. E esse homem, esse Saulo, que a Bíblia agora vai começar a contar a história dele. Mas a Bíblia não esconde o seu passado, a Bíblia não esconde o que ele fez, a Bíblia mostra quem ele era. No dia, em Atos, nesse mesmo livro, logo no início de Atos, você vê Jesus sendo erguido aos céus, e ele chama os discípulos, e ali estavam todos os discípulos, de onde ele dá autoridade à igreja, de onde ele, sendo assunto aos céus, ele dá ordem a esta igreja, a autoridade dessa igreja, para pregar em teu nome até os confins da terra. Esse Senhor que estava sendo levantado aos céus, erguido aos céus, assunto aos céus, ele é o mesmo Senhor que diz: olha, eis que estou indo, mas não vos deixarei órfãos nem só, deixarei convosco o Espírito Santo. Um Senhor que ele vai e ele sobe aos céus, mas ele não nos deixa só, não deixa a igreja só. Mas no mesmo momento em que ele se levanta, ele institui essa igreja, dá autoridade a essa igreja, dá diretrizes a essa igreja, dá palavra a essa igreja, dá princípios e valores a esta igreja. Da mesma forma, estavam se levantando homens para perseguir esta igreja. E a Bíblia mostra no mesmo livro o Senhor levantando a igreja, mas também a Bíblia mostra homens levantados também para perseguir esta igreja. Homens que tinham autoridades para tentar destruir a igreja, só para tentar destruir a igreja, porque não há homem nessa terra que destrua a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não está só, a igreja nunca esteve só e nunca estará sozinha. O Senhor é com a tua igreja. Mas estes homens são levantados por homens com autoridade de homens. A igreja é levantada por Deus com autoridade do Senhor. Nessa ascensão, ele institui a sua igreja. E agora vem o diabo também levantando homens para perseguir essa igreja. Saulo. Quanto mais Saulo perseguia a igreja, mas Saulo conhecia a igreja. Quanto mais Saulo perseguia os crentes, mais Saulo sabia dos crentes. Quanto mais Saulo corria atrás dos crentes, mais ele sabia o que os crentes faziam. Quanto mais Saulo corria para perseguir e prender os crentes, mais ele conhecia em quem esses crentes criam. Quanto mais ele se aproximava, mais ele conhecia esse crente. Ele foi conhecendo os crentes na maneira que ele foi perseguindo os crentes, até o dia em que ele conhece o Deus desse crente. Porque chega um momento em que o diabo e o mundo, eles não se deparam mais conosco, mas eles se deparam com aquele que nós cremos, daquele que nós seguimos, daquele que é Senhor sobre nossas vidas, daquele que está por nós, daquele que está diante de nós. E no meio do caminho, indo para ir contra os crentes, o Senhor barra ele no meio do caminho.
Ergue tuas mãos para Deus. Talvez você não sabe, muitas vezes o diabo já tentou contra a tua vida. Muitas vezes o diabo já tentou contra a tua família. Muitas vezes o diabo já tentou contra a tua casa. Mas ele não conseguiu chegar lá, sabe por quê? Lá no meio do caminho, ele se deparou com aquele que você crê. Ele se deparou com aquele que você serve. Ele se deparou com aquele que está sobre a tua vida e a tua família. E ele caiu por terra. Então saiba de uma coisa: muita coisa não aconteceu na tua vida. É porque o Senhor sempre foi contigo. É porque o Senhor sempre foi com a tua família. É porque o Senhor sempre foi com a tua casa. Quem crê, diga glória a Deus. Eu creio nisso. E quando ele se depara com o Senhor, uma grande luz, é da glória do Senhor, abate, chega diante dele. A Bíblia diz que ele cai, e ele cai prostrado, e ele diz: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Ele se prostra. Eu aprendo que homens prostrados diante do Senhor não perseguem a igreja. Mulheres que estão prostradas diante do Senhor não perseguem a igreja. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele prostrado ao chão. Mulher que ora e jejua não fala contra a igreja. Mulher que ora e jejua, mulher que está prostrada diante do Senhor, não fala da igreja, não persegue a igreja. Homens que estão prostrados diante do Senhor não perseguem a igreja. E ele prostrado diante do Senhor, ele estava. De repente, crente. Foi de repente. De repente esse homem diante de Jesus, ele levanta a sua mão e ele crê no Senhor. De repente, essa conversão ela é totalmente de repente. E aquele homem que perseguia, ele matava os cristãos, se torna o maior evangelista e ganhador de almas do seu tempo. É o Senhor mostrando que Ele é capaz de transformar qualquer um que se prostrar diante dEle. Ele transforma vidas, Ele transforma destino. Basta prostrar diante dEle, basta se colocar diante dEle. Não importa quem seja, se prostrar diante do Senhor, vai acontecer isso de repente. Ele é transformado de repente, ela é transformada de repente, crente. E o Senhor diz a ele: vai. E Jesus não muda agora a direção para onde ele ia. Vai em direção a Damasco, encontrar com os crentes. Você não estava indo para lá encontrar com os crentes, então continue seguindo o teu caminho. E ele segue. Só que quando ele chega para encontrar os crentes, ele chega não da mesma forma que ele era antes. Ele não chega como Saulo, ele chega como Paulo. Ele não chega agora como um perseguidor, ele chega como crente. Ele vai agora encontrar com seus irmãos. Ele vai encontrar com aqueles homens e mulheres que escondiam em tabernas, em lugares, para cultuar o nome do Senhor. Mas não agora para matar, mas agora para dizer paz. Porque muitas vezes Deus não iria mudar o caminho dele, mas Deus mudou a mente dele, o comportamento dele, a forma dele ver. Para onde você está indo? O Senhor poderia ter dito para ele: volta. Vai viver a sua vida, pare de perseguir a igreja. O Senhor não tem medo de perseguidores. A única coisa que o Senhor quer é salvar e transformar vidas. O Senhor diz para eles: siga. Só que
não siga da mesma forma. Vai encontrar com os meus filhos, mas não como você era antes. Encontre com eles como alguém que serve a mim. Pois aquele que serve a mim não encontra com a igreja para persegui-la, mas encontra com a igreja para amá-la, para protegê-la e estar com ela como igreja. O Senhor muda, o Senhor transforma o nome desse homem. Ele se chamava Saulo, agora se chama Paulo. Saulo significa o grande. São os grandes que perseguem a igreja. Seu nome então não serve. Seu nome é Paulo. Paulo significa pequeno, porque são os pequenos que resistem ao avançar do mundo. São os pequenos que estão firmes e se tornam fortes em Cristo. Então no reino de Deus não tem grande, só há um grande, e ele se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória. E ele vai a caminho de Damasco. O Senhor chega a um profeta chamado Ananias e diz: Ananias, tem um homem que está cego, e eu gostaria que você impusesse as mãos sobre sua cabeça, sobre seus olhos, e orasse para o milagre da cura, para que ele fosse curado. O nome dele é Saulo, seu apelido é de Tarso. Ananias disse: oh Deus, tudo bem. Vai a uma rua chamada direita e entra na casa de Judas, e ali ele vai estar. Ananias sai, e na hora que está andando, peraí, Saulo? Senhor, esse homem é aquele que todos estão avisando que ele está vindo a nos perseguir. Senhor, este homem é aquele que está vindo nos matar, é aquele que está vindo humilhar, açoitar a tua igreja, aquele que matou os teus filhos, aquele que está vindo matar o teu povo, vir contra a nossa casa, contra a nossa família. Senhor, é esse, e o Senhor está me enviando para orar para ele, sendo que este homem agora, ele está cego, porque ele colheu aquilo que ele plantou contra a igreja. O Senhor vira para ele e diz: vai, vai. Tem hora que nos assusta algumas pessoas dizerem: sou crente. Nós não acreditamos. Eu não sei se aconteceu isso aí já com você, de alguém dizer: sou crente, você tomou um susto na hora. Eu não sei se as pessoas assustaram quando você disse: sou crente. Sabe aquelas coisas, aquele susto. Eu tenho hora que, lá em casa, na hora que a minha menina fala assim: papai, eu aprendi umas coisas, eu falo: você toma um susto, espera aí, já fica até preparado. Tem hora que a pessoa, ela te assusta. Sou crente, mas fulano aceitou Jesus, fulano está na igreja. Não é possível. Foi isso que aconteceu com Paulo. Foi isso que Ananias tentou falar com o Senhor, mas ele crente, aquele homem que perseguia a igreja, crente. Ainda mais nos dias de hoje, porque as pessoas tão facilmente se dizem crente. As pessoas hoje, é tão fácil dizer, e para essas pessoas parece tão fácil ser crente. Porque na verdade, eu duvido muito daquela pessoa que diz ser crente dizendo como uma coisa fácil. A coisa mais difícil nesse mundo é você ser crente. Sabe por quê? Porque você pode fazer de tudo para ser crente, você nunca vai conseguir se o Espírito Santo não estiver em você. Não existe crente sem ser cheio do Espírito Santo. Não existe crente sem o Espírito Santo em sua vida. Não tem como ser crente sem o Espírito Santo de Deus em você.
Então não adianta dizer, eu sou crente. Não, meu irmão, você tem o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não tem como ser crente. A palavra de Deus diz que é Ele quem converte o homem do pecado e do juízo. É Ele que nos leva a Cristo em salvação através da graça. Então sem o Espírito Santo não existe crente. Muitas vezes uma pessoa que diz crente, com uma facilidade muito grande, sem ter o Espírito Santo de Deus em sua vida, o caminho dela é diferente. Ela sai indo para Damasco para perseguir. Ela chega em Damasco, só quando ela chega em Damasco, ela volta para a sua vida antiga, dizendo que é crente. Ela não persegue a igreja de perto, ela persegue a igreja de longe, através de redes sociais. Muitas vezes foi em Damasco, teve as suas frustrações ali com os crentes de volta. Talvez muitas vezes ferido de Damasco, e começa a ferir Damasco. Crentes prostrados diante do Senhor e cheios do Espírito Santo não ferem a igreja, não ferem o povo de Deus. Entenda isso. Eu vi uma pessoa contando eu não sei nem se é verdade. Ele dizia assim, que uma pessoa, 25 anos, que era crente. Um dia chegou o Senhor, olha, eu tenho um pecado que eu nunca larguei ele na minha vida. Desde quando eu aceitei Jesus, eu tenho esse pecado. As pessoas perguntam, mas que pecado é esse? Eu gosto de uma fofoca. Você conhece algum crente fofoqueiro? Sério mesmo, você conhece? O mal não está em você querer saber das notícias, irmãos. A gente é meio curioso, gosta de saber de notícia. O problema da fofoca e do fofoqueiro muitas vezes não é ouvir ter informações, mas é o que ele ou ela faz com aquela informação. Como que ele ou ela propaga essa informação. Tem gente que fica atrás de fofoca para apedrejar os outros. O fofoqueiro não está preparado para ver pecados na igreja, para ver erros e falhas na igreja. O fofoqueiro não está preparado para ver erro e pecado na sua vida, erro e pecado na sua família. Ele não está preparado. Ele vai te machucar, ele vai ferir a igreja. O fofoqueiro, na verdade, ele já tinha que ir para o céu rapidamente. Mas na verdade eu acho que nem fofoqueiro entra no céu. Então o fofoqueiro tem que conviver e viver com seus males aqui. E a gente assusta quando pessoas dizem, sou crente. Mas se ser crente para você é tão fácil, reflita sobre a sua vida, porque alguma coisa está errada, porque ser crente é muito difícil. É negar-se a si mesmo todo dia. Isso é ser crente. E se você não se nega a si todo dia, alguma coisa está errada. Se nós não estamos brigando, porque nós temos essa mentalidade, essa mente, essa natureza pecaminosa que está dentro de nós. Mas um dia nós levantamos a mão, de repente ficamos crentes. A gente anda meio torto, mas a gente está caminhando. E a gente tem que entender que a cada dia essa mentalidade cristã, de princípios e valores da palavra de Deus, esse Espírito Santo nos mostra que podemos viver de uma melhor maneira com esse declarar ser crente em Cristo Jesus. Dizer que aquele dia que nós aceitamos a Jesus, é possível viver só se for com a ajuda dele, porque sem ele não tem como, não há como. E assim, o Senhor encontra com Ananias e diz, Ananias, você é profeta. Ananias diz, mas esse homem. E Ananias, profeta, olha para frente. Pare de olhar para trás.
não somente olhar para trás para a sua vida, para de olhar para trás na vida dos outros, para de olhar do passado na vida dos outros. Tudo que você está falando eu sei que ele matou, eu sei que ele humilhou, eu sei que ele açoitou, eu sei que ele perseguiu, eu sei que ele prendeu os meus filhos, a minha igreja. Mas Ananias hoje ele prostrou, e a partir de hoje ele quer me servir, e ninguém vai impedir ele de servir a mim. Ei, Ananias, vai lá, estenda a mão sobre ele, porque eu o escolhi como vaso para levar a minha palavra aos gentios e aos reis. Ei, vai lá. Você está olhando para trás, eu olho para frente, eu vejo ele me servindo. E eu não nego ninguém que prostra diante de mim, mesmo que você ache ele crente ou não. Ele se prostrou, e eu estou com ele, vou ajudá-lo nesta caminhada. O Espírito Santo está nele. Vai lá e impõe as mãos sobre ele e o receba. Que sejamos como Ananias, que não olhou para Paulo com os teus olhos, mas olhou para Saulo com os olhos de Deus. Se o Espírito Santo está em você, você é meu irmão. Se o Espírito Santo está em você, somos filhos do Deus amado. Se o Espírito Santo está em você, por mais que falhas você tenha cometido, esse lugar é a tua casa. Junte-se a nós. Eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, mas hoje quer entregar a sua vida de repente. Eu sei que você não veio preparado para isso, mas de repente é só você levantar as suas mãos, que eu vou orar por você. Talvez você está desviado dos caminhos do Senhor e hoje você está voltando e quer receber uma oração de repente, porque tem coisas maravilhosas de Deus que elas acontecem realmente de repente. Tem alguém aqui hoje que quer aceitar a Jesus? Pai celestial e Deus amado, eu oro por toda a vida, que o Senhor esteja com o teu povo, com a tua igreja, que permanecemos crentes, mas nunca seremos crentes sem teu Espírito Santo em nós. Esteja conosco dia após dia, o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Deus. Um dia um vereador me falou assim: nossa, abrir uma igreja é muito fácil. Eu falei: abrir uma igreja é fácil, mantê-la aberta que é difícil. Mas eu disse para ele: olha, plantar uma igreja é muito difícil, é a coisa mais difícil nesse mundo. Ele disse: uai, por quê? Porque quando você abre uma empresa, você estudou, você trabalhou, você se capacitou, talvez você é o melhor naquela área e as coisas vão caminhando, depende do seu trabalho, da sua capacidade. Só que igreja não basta somente a nossa capacidade, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Sem Ele não vai. Posso ser o melhor orador, posso ser o melhor pessoa que fala bonito, que faz isso, o melhor louvor, pode ter um lugar bonito, se não tiver o Espírito Santo. Por isso que muitos prédios bonitos se fecharam, outros estão com poucas pessoas.
porque depende do Espírito Santo. Igreja sem o Espírito Santo não prevalece. Igreja sem o Espírito Santo não permanece. Mas nós somos muito gratos porque não dependemos da nossa capacidade, mas dele. E esse lugar depende dele. Tudo é para ele. O louvor é muito bonito. A palavra pode ter sido boa, mas sem ele para mexer aqui. Sabe por quê? Porque eu posso falar com vocês e minha palavra vai até o ouvido, mas aqui é só ele. Quem faz descer esse caminho aqui, ó, é só o Espírito Santo de Deus, mais ninguém. E é esse caminho que muda a vida. Não é o que você ouve aqui, mas essas são as palavras que descem ao teu coração. De repente, crente, desde quando eu aceitei a Jesus, eu disse: eu sou crente. Hoje sou crente. Amanhã sou crente. Porque o dia que eu ergui as minhas mãos, eu ergui para permanecer com Ele. Mesmo que tenha hora a gente é meio desconfortável nesse corpo, a mente fala uma coisa, o corpo é o outro, nós decidimos que ele seja o outro. Mas eu não saio desse caminho. Você não pode sair desse caminho. A vida cristã não é uma vida perfeita da noite para o dia. Paulo ficou exilado durante 14 anos, sem falar com ninguém, nada. 14 anos, Priscila. Gente, 14 anos depois desse dia, ele ficou exilado, escondido, porque agora os homens queriam matá-lo. Olha que coisa maravilhosa. E foi durante esses 14 anos que ele foi aprendendo a ser aquilo que um dia ele decidiu ser: crente, ser fiel ao Senhor. A vida de nenhum crente na Bíblia foi fácil. Por isso que eu duvido daqueles que dizem que é. Mas glória a Deus, aqui estamos. Os perseguidores irão. A igreja não está sozinha, que venham. O Senhor sempre esteve e sempre estará com o teu povo. Coloque a tua mão no teu coração. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois aquele que come e bebe indignamente, come e bebe